Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa sexta aula de metodologia científica e gestão eclesiástica. Já trabalhamos sobre metodologia científica e agora estamos trabalhando em gestão eclesiástica. Inclusive, hoje é o nosso quarto dia. Graça e paz. Amém. Graça e paz. Amém, graças a paz a todos. Amém, graças e paz. Graça e paz a todos. Amém. Hoje nós estaremos trabalhando em cima dos aspectos jurídicos da gestão eclesiástica. Eu escrevi um texto, e esse texto eu vou estar passando para vocês no primeiro momento, e logo na sequência vamos para os slides do professor Meirelles, e vamos estar trabalhando em cima dos slides e dissecando um pouco esse lado mais jurídico. Geralmente pensamos que numa igreja existe apenas uma secretaria. Mas para que a secretaria? Porque ela acaba representando essa parte um pouco mais técnica e jurídica. Assim como a tesouraria representa o outro lado técnico, que seria a contabilidade, as entradas e saídas da igreja. Tá bom? Como é praxe, nossas aulas são gravadas para que possa abençoar o maior número de pessoas, que as nossas aulas elas possam ser úteis aos irmãos espalhados na nossa nação e que, por meio dessas aulas e dessas informações, eles possam estar ali edificando as suas igrejas locais e aprendendo com os livros textos em que temos trabalhado aqui em cada módulo, sabendo que uma pequenina contribuição pode ser uma grande resposta de Deus para a vida de muitos. E como acreditamos que Deus nos deu de graça e de graça nós abençoamos, que o evangelho ele seja propagado por meio das nossas igrejas, por meio das nossas escolas e por meio desse seminário. E quem sabe, assim, Deus também possa estar trazendo mais alunos para fazerem ou esses módulos aqui em tempo reais, ou quem sabe módulos online. Tá bom, meus irmãos? Então, eu quero agora começar, como é costume, eu separei 2 textos bíblicos aqui, porque hoje, nesse primeiro momento, eu vou falar sobre a igreja espiritual e a igreja física. Né? Porque quando falamos o que é uma igreja? O que é uma igreja? Logo, entendemos que ela tem uma ordem espiritual, mas também compreendemos e sabemos que ela tem um endereço, que ela tem um CNPJ, que ela tem uma expressão física. Mas hoje, nesse primeiro momento, a gente vai estar trabalhando sobre isso, porque em cima dessa ideia que eu escrevi, desse assunto que eu fiz aqui os meus apontamentos, as minhas notas, logo na sequência a gente vai entrar nesse lado jurídico. Lembrando que nós estamos trabalhando em gestão, administração de uma igreja, são ferramentas, e na aula passada trabalhamos bastante sobre aquela questão de planejamento estratégico, que dentro do planejamento estratégico, para atingir os nossos objetivos, nós precisamos ter uma visão, uma missão, uma estratégia e valores para conduzir nossas tomadas de decisões. Eu, particularmente, me senti muito feliz de ter passado aqui para vocês uma síntese. Eu sei que esse assunto é um assunto que tem muito material, muita gente boa trabalha sobre tudo isso, e eu espero ter contribuído com cada um de vocês. E hoje a gente vai estar falando mais sobre esse aspecto jurídico, esse aspecto mais legal, documental. O Júnior, como advogado, vai dar muitas boas contribuições aqui. Eu não falei antecipadamente com ele, mas eu sei que durante a aula de hoje ele vai poder fazer observações muito pertinentes, porque, afinal de contas, como um advogado, é uma área que ele entende muito bem. Mas agora eu quero ler 2 textos bíblicos com os meus irmãos, para eu ir para a minha explanação, para logo depois irmos para a nossa sequência. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês é aqui o texto de João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. João 4, 24, e depois Hebreus 11, 6. Quem achou e quiser ler, pode ler para nós, de João 4, 24. Aquela clássica passagem quando Jesus se apresenta para a mulher samaritana.
Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Deus é espírito. Guardem isso. E nós o adoramos em espírito e em verdade. E Deus procura adoradores na terra, para que esses adoradores sejam encontrados pelo Senhor para prestar a Deus o quê? Uma adoração em espírito. Guardem bastante essa palavra, porque ela vai ser determinante na minha abordagem de hoje. E o segundo texto, Hebreus 11, 6. Quem quiser pode ler para nós, por favor? É verdade que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxime, é indispensável crer que ele é real e que ele recompensa todos quantos se consagram a ele. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso Deus, que é o arquiteto e edificador de todas as coisas, nos deixou o critério da fé como uma fórmula sagrada que somente nos aproximaremos dele por meio da fé. Não é o intelecto, não é a cognição, mas é essa cognição a serviço da fé, é a razão sendo inclinada à fé. Assim como Deus é espírito, nós somente o encontramos por meio da fé. Tá bom? Esses textos são lindos, eu acho que eles são autoexplicativos. Sabemos da importância da fé, sabemos que Deus é espírito, podem ver que a nossa experiência com ele é praticamente o tempo todo invisível. O que de visível desfrutamos é da comunhão com os irmãos, são dos acontecimentos e milagres que Deus se revela a nós, mas eu poderia dizer que a caminhada de um filho de Deus é por fé. E é por isso que tanto o Velho Testamento quanto o Romanos vai dizer que o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé é a equação sine qua non que nos motiva e que nos leva ao encontro de Deus e a uma vida espiritual de forma normal. Ter fé e ter espiritualidade, e crer nesse Deus invisível, é normal na perspectiva de Deus. Pode não ser normal na perspectiva humana. Tudo bem até aí? Ok. É só uma pergunta, né? Claro. É interessante aí com esses dois versículos, eles se casam, né? Jesus falou lá, né, que o final da vida é espírito e verdade, né? E tem que ter o combustível da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Os dois tá ali juntos, em consonância, né? Mas eu te pergunto algo mais. Para adorar, né, espírito e verdade com a fé. E a questão das minhas emoções, por exemplo, a questão das minhas emoções, ela também entra no caso se eu tiver os dois, né? Fé e espírito e verdade. As minhas emoções também são recebidas como adoração, né? Porque tudo nesse contexto. Sim, porque, né, Júnior, como seres vivos e como seres humanos, fomos dotados também do quê? De emoções. Exatamente. E então, a emoção naturalmente, se eu não me engano, o Hernandes Dias Lopes, citando Martin Lloyd Jones, disse assim: se eu creio e não sinto, tem alguma coisa errada comigo. Não é que nós, cristãos, nós seremos conduzidos aos sentimentos, mas naturalmente os sentimentos vão aflorar, porque Sim. de fato, diante de uma humanidade plena, essa fé que está sujeita a todas as demais coisas, em algum momento vai ter explosões de alegria, de contentamento, de
de até tristezas, de decepções, e podem ver que a Bíblia, todos os servos de Deus, eles foram humanos de expressar as alegrias, glorificando a Deus diante dos milagres e dos feitos, ficando muitas vezes maravilhados, boquiabertos, estupefatos, e outrora também ficando, eu diria, quebrantados, destruídos, porque pecaram e agora se aproximavam de Deus, ou porque não se compreendiam, como muitas vezes lemos nos Salmos, né? Ó minha alma, adore a Deus, glorifique a Deus, porque o salmista estava passando por aquele momento de abandono, de provação, em que ele não compreendia o porquê Deus tinha permitido, né, ele passar aquilo. É que nem o caso de Jó, o livro de Jó. É maravilhoso. Quando a gente lê Jó, eu estou fazendo minhas devocionais agora em Jó. Irmãos, é maravilhoso, é poesia, mas é um coração que pulsa, né? Porque Deus me deixou nascer, porque eu não fui abortado, né? Deus, da maneira, mesmo sendo uma poesia, em que ele expressa ali, muitas vezes, o abandono de Deus, e outrora ele fala da fé que ele tem em Deus, mas ele não compreende, porque os amigos agora falam coisas dele sem ele se sentir culpado, e os amigos, né, de contrapartida nas suas réplicas, dizendo, olha, repense, porque se você fosse justo, quer dizer, imagina, as emoções, né, Júnior? Então, ser um filho de Deus que não desfruta das emoções, também não é bom, não é saudável. Podem ver que tem alguns grupos que eles tentam seguir a Deus com tantos racionalismos e sem lados nenhum de emotividade, por causa dos grupos pentecostais e carismáticos, mas eu acho que eles perdem muitos. Inclusive, se não me falha a memória, o Whitney Lee, não era o Whitmani, ele era contra o sorriso. Para algo assim, não, nós não temos Jesus sorrindo na Bíblia, logo a gente não vai usufruir disso, porque isso é uma expressão da nossa humanidade. Meus irmãos, eu imagino que Jesus deveria sorrir com muita frequência. Jesus chorou. Então, aí eles dizem, não, o choro é legítimo porque o choro é o quebrantamento diante de Deus, mas o sorriso não. Eu não vejo isso, eu vejo o contrário, eu vejo uma santa ironia em Paulo. Ora, se em Paulo havia uma santa ironia em momentos de oposição, imagina no dia a dia. Paulo devia ser meio que brincalhão, ainda mais com as sagacidades dele, não no sentido de abuso, né? Então, assim, eu não vejo nenhum problema sobre essa questão, sabe, Júnior? Então, a emoção, pelo contrário, eu acho que na medida adequada, ela é muito necessária. Spurgeon, certa ocasião, em um dos seus livros, eu não me recordo qual, ele menciona sobre isso, que ele era muito brincalhão, e ele gostava de sorrir muito e de fazer, como se fosse gracejos, mas ele evitava isso porque ele fazia mais isso no cunho mais ali do dia a dia das pessoas. E eu achei até interessante, porque como príncipe dos pregadores, né, a gente já imagina uma pessoa mais séria, uma pessoa mais concentrada, comedida, mas, pelo que parece, ele não era assim, ele era mais voltado a ter essas sacadas de brincadeira, de levar as pessoas a uma certa risada. Interessante. Então, a emoção, Júnior, eu achei que foi muito oportuno, ela deve ser, sim, trabalhada na nossa vida. Inclusive, eu vou trabalhar bastante nesse tema em psicologia pastoral, porque em psicologia pastoral eu vou trabalhar sobre o nosso eu espiritual, o nosso eu intelectual e o nosso eu emocional. Então, eu vou estar trabalhando bastante sobre essa temática e vai ser muito interessante. Tá bom, Júnior? Mas é isso aí. Essa fé, ela flora de uma forma ou de outra. Ou extravasa em quebrantamento, choro, em alegria e regozijo. Exato. Porque só a adoração não pode ser só emoção, né? Fé, como você falou, e sinceridade, que é verdadeiro, que é mais além do texto lá. Mas, no conjunto, a emoção tá, né? Sempre vai estar, né, Júnior? Agora, aí onde entra os nossos respeitos aos nossos irmãos. Uns são mais explosivos, outros são mais equilibrados, outros são mais comedidos. Não existe o certo e o errado, o que existe é a adoração. É como, por exemplo, aquelas pessoas que demonstram mais, de forma mais contundente com a voz, outros de forma silenciosa.
pelas lágrimas que escorrem nos seus olhos, estão ali demonstrando, ou seja, então, são estilos, né? Exato. Só Deus que vai avaliar, né? Alguém já disse que as igrejas são como flores nos jardins de Deus. Eu acredito nisso. Verdade. Cada uma no seu estilo, né? Tá bom, meus irmãos? Então, agora, depois dessa leitura, alguém quer fazer mais alguma pergunta, irmãos? Tranquilo? Fugimos um pouquinho, mas foi ótimo, porque esses dois textos, eles se complementam, e esse é um assunto também muito pertinente, né? Muito legal. Agora, vamos lá. Sobre a igreja espiritual. Sobre a igreja. O que é uma igreja? Eu tomei aqui algumas notas, eu gostaria hoje de trabalhar com vocês sobre essa ideia da igreja espiritual e a igreja física. A igreja, na sua essência, ela é algo totalmente espiritual. A sua origem, a sua natureza são espirituais. Eu poderia dizer que, se tratando das palavras de Paulo, é um mistério que estava oculto e que Deus trouxe para nós, revelou-nos. Ou seja, ela é espiritual e ela tem uma característica divina. Não por causa de nós, mas por causa do nosso Redentor. Noiva, né? Porque somos a noiva, exatamente. Assim, a sua existência está muito mais acima do que percebemos. Por que eu estou fazendo essa condução e estou levando vocês a essa reflexão? Porque quando falamos o que é uma igreja, qual é a natureza de uma igreja? Então, eu gostaria de passar essa minha ideia para vocês, porque quando eu percebo que ela é espiritual, abre aspas, divina, fecha aspas, eu noto que ela está acima de tudo nessa vida. E então sua natureza e os seus propósitos são mais elevados do que podemos escrever ou imaginar. Por essa razão, ela recebe, inclusive, a igreja, um dos nomes que é a agência do reino de Deus na Terra. Ela não é a única, mas na nova aliança, ela se torna essa agência. Então, agora partindo para o segundo ponto. A igreja, ela é espiritual. Ela tem essa natureza. Ela tem essa característica. Ela nasce, em primeiro lugar, aonde? Ela nasce em Deus, como um projeto eterno. Podem ver que quando Jesus veio inaugurar o projeto Igreja, ele começa chamando 12 ao lado dele. 12 para estar com ele. É o noivo se revelando a noiva e fazendo com que essa noiva agora conviva com o noivo. Então é um chamado divino, é uma vocação divina, é um convite sagrado, é um vinde a mim. Logo, é espiritual. Mas ela também, por meio do noivo, que veio 100% como homem, ele também foi físico. Assim, eu poderia fazer uma comparação, nesse primeiro momento, né? Dizendo que, partindo agora para o ponto da igreja física. Assim como, antes disso, eu esqueci aqui de um detalhe. A igreja, se tratando de uma agência do reino de Deus na Terra, ela está acima de tudo que é terreno. Logo, as suas leis são sagradas e não são humanas. No entanto, por Deus ser sábio e nenhuma coisa de sua igreja que ele faz gera morte na sociedade onde está, ao contrário, traz vida abundante onde chega. Então, por meio dessa igreja espiritual, os valores do reino de Deus são espalhados e compartilhados na terra. Por quê? Porque é uma agência do reino de Deus e ela está acima de tudo e as leis dela são sagradas, vêm de Deus. Então, a melhor analogia que eu faço de uma igreja, para a gente entender bem, é compará-la ao homem. E aqui me refiro ao gênero humano. O que somos? Né? O pastor João, deixa eu ver aqui o nome dele, Pastor João Leão dos Santos Xavier, certa ocasião me ensinou que o ser humano ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita num corpo. Em outras palavras, o pastor João Leão dos Santos Xavier estava dizendo
que o ser humano, antes de ser criado pó, ele foi criado à imagem de Deus. No sentido assim, Deus sonhou com ele e um dia gera ele, mas Deus sopra sobre ele. Pode ver que temos algo de Deus em nós. Então, o pastor João fala, o que é o homem? O homem é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Eu particularmente, acredito nisso. Porque, geralmente, nós dizemos, o que é o homem? O homem é corpo, alma e espírito. Mas, na realidade, na perspectiva bíblica, é o contrário. Nós nascemos de Deus. Deus é espírito. Logo, o lado espiritual, ele perdura. Pode ver que nós morremos, somos separados desse corpo, em algum momento, ficamos no seio de Abraão, depois, na ressurreição, milagrosamente, entramos no corpo glorificado e voltamos ao projeto de Deus. Por quê? Porque, de fato, é como Eclesiastes diz, que o espírito volta a Deus que o deu. Então, em tese, o que é o homem? E qual é a melhor analogia sobre essa igreja espiritual e igreja física? Seria mais ou menos da analogia do homem, que o homem é espírito, tem uma alma e habita num corpo. Da mesma forma, é a igreja. A igreja, ela nasce espiritualmente. Ela tem um tipo de alma, que eu posso falar tipo de alma, ou seja, ela tem uma identidade local. E ela existe em algum lugar, em algum endereço ou em alguma época. Pode ver que essa identidade é muito característica. Nenhuma igreja é igual à outra, mesmo pertencendo à mesma denominação. Mesmo no período apostólico, a igreja de Jerusalém era diferente da igreja de Antioquia da Síria. A igreja de Antioquia da Síria foi diferente de todas as outras igrejas que ela gerou. É muito maravilhoso isso, porque há uma identidade, há uma alma local. Ou seja, a igreja acaba sendo algo também espiritual, mas ela aflora nessa sociedade. Ela tem uma característica. E ela existe em algum lugar ou em alguma época. Podem ver que algumas igrejas, irmãos, e aqui até fica um pensamento meu, eu quero acreditar que assim como uma árvore, ela nasce, cresce, frutifica e chega ao ponto em que ela deixa de existir, não porque ela perdeu o seu valor, mas porque ela cumpriu com todo o seu propósito. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê igrejas assim. Igrejas assim. A igreja de Jerusalém, um dia, é como se, de fato, aquela igreja, por vários motivos, ela não é mais aquela igreja, por vários outros motivos, que não vem ao caso a gente agora fazer um debate sobre isso, mas é interessante que a gente vê muito isso na história da igreja e certos movimentos, certos trabalhos, né? É muito interessante. Então, agora entrando no meu segundo ponto, diante dessa conclusão da igreja espiritual e dessa analogia do homem, vem a igreja física. Então, quando a gente pensa na igreja física, essa a gente conhece um pouco mais. Porque essa igreja física que existe, nós notamos, ela é composta de pessoas, ela tem ali um prédio, ela tem um endereço, ela tem um nome, ela tem um CNPJ, ela tem um estatuto. Então, perceba que há um mesclar entre a igreja física e a igreja espiritual. E a gente, quando está tratando sobre gestão eclesiástica, a gente está tratando desse lado espiritual e físico. Mas eu quis fazer esse comentário agora, irmãos, porque, vamos lá, Jesus não tinha CNPJ, entendeu? E é interessante que os apóstolos, a igreja primitiva, muitos movimentos, muitos missionários, quando eles são vocacionados... Nem nome, né? Reino, Nem nome. Não tinha nome também. Não tinha nem nome, exatamente. Tinha apelidos, né, Júnior? Pode ver que eles eram a seita do caminho. Então, você percebe que os movimentos espirituais, muitas vezes, eles acontecem no mundo espiritual, e aí eles vão se concretizando no mundo físico, e a gente vai entendendo. É claro que ali, como revelação de Deus, a gente entende. Depois, com os apóstolos, isso fica tudo muito claro, porque, de fato, os apóstolos foram os codificadores dessa grande revelação chamada Jesus e do ministério de Jesus e da obra da redenção. Então, ali, eles foram incumbidos do quê? Pelo poder do Espírito Santo, das diretrizes, como os novos profetas, essa igreja recém-formada. Mas perceba que esse lado físico existia. Eles eram muito realizados nas perseguições, sem perseguições, na maneira em que adoravam a Deus,
na simplicidade ou na ousadia. Então, quer dizer, o que eu quero destacar aqui, que há um lado espiritual que a gente nunca pode perder de vista. Há um lado físico, que indiferente do momento na história da igreja ou o motivo pelo qual eles têm um endereço, eles têm um CNPJ ou não, ou eles têm um lugar ou não, por causa de uma perseguição ou algo maior, a igreja ela sempre é espiritual e ela também se personifica com essa identidade de uma forma local, regional, em uma época, um contexto, uma geração. No entanto, essas duas realidades vão se trabalhando o tempo todo. E ela tem essa expressão física, legal, contábil, que gera impacto na sociedade. E lembrando que essas duas realidades são maravilhosas. Por que eu estou falando que essas duas realidades são maravilhosas? Porque no momento em que a igreja espiritual ela também tem o lado físico, e esse lado físico pode ser respaldado pela sociedade dos seus dias, ela cria mais expressão, ela cria mais impacto. Por isso que aprender de gestão eclesiástica em momentos de paz é determinante. Por isso que explorar a gestão eclesiástica é significativo. Por quê? Porque nós podemos pegar agora esse lado espiritual e concretizar na maneira em que montamos as igrejas, formamos as igrejas, damos legalidade a essas igrejas e também prestamos conta à sociedade, mostrando, ó, esse grupo aqui é um grupo espiritual, mas ele é organizado juridicamente de acordo com as leis do país ou da nação, e tudo que esse povo tem não está no nome de um pastor, está dentro de um colegiado que ali tirou um CNPJ, que pertence a essa, no caso, a essa igreja local, ou pertence a essa denominação. Logo, tudo isso não vai ficar para uma pessoa física, nem vai ficar para uma empresa, mas vai ficar para um legado, para que as outras gerações continuem fazendo isso. Por quê? Porque a igreja ela é espiritual, mas ela também tem essa expressão física. No momento em que nós podemos unir essas coisas, nunca perdendo de vista a espiritualidade, esse impacto acaba sendo muito significativo. Agora, tem um fator que é o calcanhar de Aquiles. Quando a igreja perde a essência da sua espiritualidade. Aí, meus irmãos, como a gente trabalhou muito bem na aula passada, você pode ter o melhor case, a melhor visão, a melhor estratégia, os maiores recursos. A gente só vai ser mais uma igreja que tem nome, mas nos tornamos uma instituição humana, que parece ser divina, mas é apenas um objeto humano entre os homens. Perdemos o motivo de ser. Então, eu fiz esse comentário aqui porque eu acho que hoje a gente vai estar trabalhando bastante na questão jurídica, mas lembrando que as leis de uma nação são diferentes para outra nação, e que numa tribo indígena, num outro grupo aborígene, são leis distintas. Então, o evangelho, que é as leis de Deus, que é o legado espiritual, ele se coaduna em qualquer cultura. E nós, como povo de Deus, precisamos articular as leis de Deus daquela cultura, fazendo com que os valores de Deus sejam maiores do que os valores daquela cultura. O Júnior sabe explicar até melhor, né? Nenhuma lei, eu me lembro que um amigo, quando fazia direito, há muitos anos atrás, eu conversando com ele sobre o nosso Código Civil brasileiro, eu falava assim, poxa, mas e entre os Estados Unidos? Eu falei, não, lá a jurisprudência é totalmente diferente. Eu falei, não é igual? Eu achava que era que nem matemática, que as leis da matemática são iguais em qualquer lugar, mas nós sabemos que há um princípio parecido, mas é totalmente diferente. Na Inglaterra é diferente, as leis que conduzem muitas vezes uma tribo indígena, percebam, irmãos, aquela terra, aquele grupo cria suas leis. Só sai para o nacional. Pois não, Júnior? A lei só aplica, a lei civil, ela aplica somente para os nacionais. Agora, as leis, os tratados internacionais que o Brasil é assinante, aí sim, tratado de comércio, tratado de penal, que é internacional, aí o Brasil, como assinante, aplica alguns tratados. Mas a legislação mesmo, se você for lá baixar a OAB nos Estados Unidos, não tem nada, validade nenhuma. É outra história. É outra jurisprudência, né, Júnior? Ele trabalha mais com jurisprudência, o americano, né? E é muito interessante, até os ingleses também, né? Eu fiquei tão encantado com isso e, ao mesmo tempo, surpreso, porque eu falei, então quer dizer que o advogado aqui no Brasil só serve para o Brasil. Praticamente é isso.
né? Ele teria que fazer praticamente uma outra faculdade lá, fora ou vice-versa, né, Júnior? Sim, também. Porque... É interessante. Então, irmãos, eu fiz esse comentário sobre a igreja espiritual e a igreja física, como ela se harmoniza e como ela tem uma expressão, né? Porque eu quero continuar trabalhando nessas temáticas com vocês, lembrando, irmãos, que quando vier a grande perseguição sobre a Terra, todas essas questões legais e humanas vão ser colocadas em xeque, porque as leis do anticristo, se assim realmente for, como acreditamos, vão ser contra as leis de Deus, e as igrejas possivelmente fecharão, ou quem não fizer aquilo que o anticristo deseja. Então, ou seja, mas é por essa razão que eu falei que nós, como uma igreja espiritual, que nasce do Espírito, seguimos os critérios divinos, seguimos as leis sagradas. É essa teocracia que nasce lá atrás com o Pai da Fé, que ela permeia a vida de todo filho de Deus para sempre, em qualquer contexto. E uma igreja, mesmo que ela tenha, né, todas essas partes físicas muito bem estruturadas, se ela não conservar as leis de Deus e os valores de Deus acima desse mundo, em algum momento ela pode se perder. Ela perde a sua essência e ela vira uma instituição. Virando instituição, é uma igreja de homens para agradar homens. Então, mas enquanto pudermos ter ferramentas legais para poder dar um testemunho de povo zeloso, de povo responsável, de corpo, de organização séria, isso tudo o nome de Cristo ganha. Porque, irmãos, a gente hoje vai estar trabalhando sobre essa questão mais jurídica, e vocês vão ver como isso tudo é interessante. Se der tempo, a gente já começa também a entrar na questão de questões financeiras e questões contábeis. Mas quando a igreja é tudo muito organizada nisso, irmãos, o reino ganha muito. Eu particularmente sou um profundo admirador de que nós tenhamos sempre as coisas muito bem organizadas. Agora, é claro, irmãos, como eu disse, um missionário que vai pregar, ele não vai preocupado de estabelecer um estatuto, de ter um livro-ata. Não, ele quer ganhar vidas, ele quer expandir o reino. E é isso que eu quero dizer, que quando conversamos, e eu tive uma experiência muito curiosa com o pastor Ernesto Olini. O pastor Ernesto Olini, um homem muito competente, foi praticamente o fundador do Colégio Batista, da igreja da Faculdade Teológica, uma formação muito grande, um teólogo. E quando eu conversava muitas vezes com ele sobre algumas questões mais técnicas e jurídicas e estruturas, ele falava assim, Raimundo, isso daí é irrelevante. Eu pensava, mas o pastor Enéas não liga para as questões legais, que na realidade ele olhava lá na frente, ele olhava nessa perspectiva do reino, que eu posso até ter as coisas muito bem organizadinhas, mas eu estou totalmente engessado por uma instituição humana, preso a dogmas humanos, ou seja, uma politicagem humana, ou seja, uma eleição humana, não tem aquele viés mais sobrenatural, não tem o direcionamento de Deus, são religiosos que vão tomando as suas decisões e montando a igreja e conduzindo o rebanho segundo a razão, não segundo Deus. Então, eu digo que isso me marcou muito com o pastor Ernesto Olini, e realmente, irmãos, eu digo que ele não estava errado, eu amo essa parte organizacional, mas eu sei que ela é, de fato, ela é secundária. Porque o que importa é, de fato, se somos crentes, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, e, naturalmente, por sermos assim e sermos zelosos, ajeitaremos as coisas. Sim. Mas se algum momento não tivermos ali, né, um documento como deveria, temos que correr atrás. Não podemos ser negligentes. Não é que ele era negligente, mas ele sabia que mais importante do que tudo isso era o corpo ser reunido, as pessoas estarem em comunhão com Deus, debaixo de uma liderança espiritual, porque esses valores, eles acabam sendo muito mais relevantes. E o Júnior sabe muito bem disso, como batista, nós, muitas vezes, se prendemos a algumas coisas, e na democracia batista,
muitas vezes a gente se prende a alguns dogmas, algumas coisas que até nos atrapalham. Porque para pintar a igreja tem que ter uma assembleia. E muitas vezes o grupo atribulado faz uma confusão por causa da tinta da igreja. Ou seja, eu sei que nesse caso é um problema entre os irmãos, mas você vê, quando as pessoas elas não são maduras, elas não são espirituais, qualquer coisa é um impeditivo. Agora, é claro que eu estou me referindo a pessoas imaturas e carnais, porque em pessoas maduras, pessoas espirituais, eles vão utilizar todo o aparato jurídico, técnico, democrático para facilitar e não para atrapalhar. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Sim. Tudo bem até aí sobre a igreja física e a igreja espiritual? Esse paralelo ficou claro para os irmãos? Sim. E a igreja como corpo de Cristo, como um organismo, né, vivo, nós somos o templo, né? Nós somos o templo do Espírito. Então, nós somos igreja. Somos igreja. Aí você falou que são espiritual, né? A igreja de Cristo é espiritual. Mas ela não teria razão de ser se também não existir pessoas que têm o Espírito Santo, né? Sim. Entendendo a igreja como todos aqueles que são nascidos de novo em todo lugar, né? Não necessariamente no local. Exato. Sobre esse tema, eu vou trabalhar muito em eclesiologia. Tá. Mas eu quis só fazer essa abordagem agora, porque para que você que está aprendendo sobre as questões legais não fique preso demais a isso. Deixe que os advogados da igreja cuidem disso. Né, Júnior? Tá bom. Porque muitas vezes a gente acaba fixando os nossos olhos naquilo que não é o mais importante. O mais importante é os irmãos estarem reunidos, cultuando a Deus. Agora, é claro, vocês não vão estar num lugar reunidos, cultuando a Deus, correndo risco de vida. Aí é irresponsabilidade desse líder. Sim. Se é um lugar que corre risco, nenhuma casa pode ser recebida. Se é uma casa que está caindo aos pedaços, irmão, pelo amor de Deus, não vão nem cultuar nessa casa. Claro. Porque isso não é fé, isso é ignorância, isso é um gesto até de falta de sabedoria. Então, eu não quero entrar nesse aspecto, mas muitas vezes a gente acaba se prendendo a algumas coisas, sendo que a gente tem que se prender ao que de fato é. E o que de fato é? Que a igreja é espiritual, que nós somos um corpo. Nós somos um corpo e esse corpo é bem organizado, porque tem um cabeça, tem uma liderança, tem líderes que Deus levanta, o Espírito Santo trabalha, indiferente do contexto social ou dessa alma, o que eu chamei de identidade local, ou da época em que vivamos, que possamos ser corpo de Cristo, segundo a palavra de Deus, para a glória de Deus. E busquemos, sim, se regularizar, se ajustar, fazer tudo o que deve ser feito. Mas por que eu estou dizendo isso, irmão? Só para concluir, nós tivemos as aulas de missões alguns módulos atrás. O Júnior até citou alguns missionários, eu não me recordo agora de qual país que era, que lá eles ficavam anos para montar uma igreja. Eu tive um grande amigo que estudou conosco, que foi para Guadalajara, no México, montar uma igreja. Lá eles não podiam comprar um prédio, porque as leis do México proíbem uma igreja protestante ter uma igreja local. Então, para uma igreja protestante receber o alvará para poder comprar um lugar, demora-se muito tempo, tem que passar por muitas objeções. Por quê? Porque vocês sabem que o catolicismo lá no México é muito grande, é muito forte, e qualquer grupo que não seja católico é mal visto. Então, eles se reuniam como? Em casas, a igreja era numa casa, então você não poderia pedir para que aquele missionário tivesse um estatuto, Então, ele estava sendo enviado por uma igreja organizada. Mas lá era um grupo praticamente sem nome. Né? Era uma igreja batista, mas não podia nem pôr uma placa naquele momento. Então, é interessante isso, sabe? E é por isso que eu estou trabalhando nessa identidade espiritual, para que você realmente se aperceba aquilo que de fato importa, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta dos irmãos? Tranquilo. Esses apontamentos estarei passando na minha apostila para vocês depois, tá bom? Então, agora, meus irmãos, vamos lá para o slide. Vamos lá para o slide. Vou passar aqui para vocês, né? Essa parte. Eclesia, a gente vai ver bastante coisa. Eclesiologia. Exatamente. Então, a gente vai estar trabalhando agora, olha só, falamos da parte 2 estratégica, agora
parte 3, que é aspectos de gestão jurídica. Aí temos também a questão do novo Código Civil brasileiro, né, Júnior? Está nascendo outro agora, viu? Agora em 2024, né? E já está cheio de crítica, que tem umas aberrações lá. Então A você questão pode do aborto. depois você pode até dar a sua contribuição, viu, Júnior? Está uma tendência lá abortista, viu? Olha aí, tá vendo? E é interessante que a gente fique bem atento sobre essas questões, porque isso tudo é muito perigoso mesmo. Porque o novo Código Civil, ele é do ano de 2000, novo Código Civil era de 2002, né, Júnior? 2002, o último é 2002. Não, O anterior era de Clóvis Bevilacqua, 1916. Então, Depois, 2002, foi o último, o atual, né? o atual, exatamente. E agora está tendo essa reformulação, né? O projeto. Então, vamos lá, meus irmãos. Eu vou pedir aqui para... Vamos lá. Aspectos de gestão jurídica. Leia para nós, Gil, por gentileza. Agora, Por favor. aspectos de gestão jurídica. Igreja, associação civil religiosa sujeita a leis do país. Romanos 1, 2. Novo Código Civil Brasileiro. 1 de 2002. O antigo código de 1916 completou 86 anos, com inúmeras emendas. 1975, governo Geisel. Projeto preliminar do novo código foi enviado ao Congresso. 1985, encaminhada ao Senado a sua tramitação, ficou suspensa até 1995. Aprovação da Lei 10.406, de 10/1 de 2002, e vigência prevista para 1 ano após a publicação. Chamado vocatulégio. Como que é, Júnior? Chamado vocatulégio. O nome que se dá? Esse espaço, né, que fica 1 ano para entrar em vigor. Contribuições técnicas, né, do nosso irmão. Obrigado, viu, Júnior? Obrigado, Gil. Então, irmãos, a igreja também é uma associação civil religiosa sujeita às leis do país. Romanos 1, 2. Eu colocaria aqui também Romanos 13. Vocês podem ver que está lá, Romanos 13 fala sobre a submissão às autoridades. A super interessante, alguns anos atrás, fez até uma crítica falando que o apóstolo Paulo, ele era um judeu que favorecia o Estado romano. Por isso que ele começa a fazer aqui alguns apontamentos tentando valorizar o Império Romano. É besteira pura, a gente sabe disso, porque pode ver que Jesus, ele poderia muito bem ter causado um cisma violento lá na Palestina, naqueles dias, né, na Judéia ou em todo Israel, contra Pilatos, contra Herodes, a família herodiana, ou seja, aí ele mostrou que o reino dele não é desse mundo, que ele é rei, e que os critérios dele estão acima de toda essa sociedade, e podem ver que, em função disso, ele deixou um testemunho maravilhoso, até que centuriões romanos se convertiam, né? Então, assim, tanto Jesus quanto os apóstolos, eles sabiam articular isso muito bem. Eu sei que os demais cristãos e até apóstolos, num primeiro momento, queriam realmente que o reino de Deus fosse estabelecido, e eles achavam que o reino de Deus sendo estabelecido era algo político, mas aí nós lemos a Bíblia nitidamente que os valores de Deus são muito maiores e muito superiores. E, inclusive, deixa eu fazer um comentário aqui com vocês, irmãos. É em cima disso que me fascina a igreja. Os valores de Deus sempre serão maiores. Em qualquer cultura, em qualquer geração, nós podemos aplicar o modelo apostólico, o modelo de Jesus, em qualquer contexto. E isso é fascinante. Podem ver que Jesus era equilibrado, Jesus ele era temperado, os apóstolos igualmente.
Eu me lembro que quando eu era recém-convertido, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ler a Bíblia. E quando eu comecei a ler o livro de Juízes, logo depois fui ler Samuel e Reis, meus irmãos, minha cabeça deu nó. Eu começava a pensar, meu Deus, e agora? O senhor vai querer que eu saia quebrando os ídolos, destruindo as imagens nas praças? Meu Senhor, é isso? E porque eu entendia que seria essa a ponte mais direta da leitura do Antigo Testamento. Só que ali eu falei, não, mas peraí, mas ninguém faz isso. Mas por que ninguém faz? Será que é porque é medroso? Não, peraí, não é possível. Aí começava nas minhas crises ali, não, eu devo estar equivocado. Pera lá, por que então eles faziam isso? Por que o rei destruía tudo? Por que muitas vezes Gideão acabou com as coisas? E aí minha cabeça fritava, irmãos. Olha, foi difícil demais. Mas eu era novo convertido, né, irmãos? Pouco tempo depois, você começa a fazer aquela leitura e você compreende que Israel era uma teocracia, que o que valia para Israel não necessariamente seria para as outras nações. E ali Deus, é como que um leitor bíblico, que uma pessoa que começa a ler a Bíblia começa a se auto-explicar, né? Quando eu ia ler de novo Êxodo, pode ver que o povo de Deus ficou no Egito e nenhum servo de Deus ficou destruindo lá a religião egípcia. Por quê? Porque as leis de Deus e a teocracia era para Canaã. E pro povo de Deus, aonde quer que ele estivesse. Eles não tinham o direito de entrar numa outra terra e destruir aquilo. Essa ideia revolucionária, ela está muito mais ligada às cruzadas humanas, que está dentro de uma legislação aparentemente religiosa, mas totalmente demoníaca, né? Então, pode ver que hoje, irmãos, nós não podemos... e nunca, graças a Deus, eu nunca fiz isso, fique bem claro, mas assim, quando a gente está lendo a Bíblia, você fica com essas dúvidas, por que não se faz isso hoje? Podem ver, qual é o território sagrado que temos hoje? É dentro das igrejas. Esses são os territórios sagrados. E aonde mais? Nas casas dos crentes, que pertencem às nossas comunidades. Esses são os nossos territórios sagrados. Fora disso, nós oramos, nós pregamos, nós ensinamos e deixamos as pessoas tomarem as suas decisões. Pode ver que Jesus, mesmo sendo o grande rei, ele soube ler a história e ele não foi um revolucionário lunático. Ele falou contra o pecado que escravizava todos, mas ele não foi contra o Império Romano, assim como ele não foi contra, por exemplo, outros impérios daqueles dias. Pecado, né? Ele foi contra o pecado, porque é exatamente... Então, percebam que o Evangelho, ou a Bíblia, ela vai ter essa representação, isso em todo lugar. Podem ver que Abraão, quando vai para o Egito, se refugiar, ele não chega lá e destrói os ídolos egípcios. Por quê? Porque ele foi pedir abrigo. Assim acontecia com todos os servos de Deus em todo o Velho Testamento. Quando Davi foi trabalhar com os filisteus, porque não tinha outra opção a não ser fugir do seu líder desviado, endemoniado, ele não quis também chegar lá, mesmo que ele estivesse fugindo, ele não quis chegar lá causando impacto, porque, afinal de contas, é uma fé das pessoas. Ou seja, quando a gente faz uma leitura bíblica, a gente vê que essa questão do respeito sempre foi presente. Então, essa questão da igreja, ela está no lugar, mas ela respeita as leis daquele lugar. E ela vai agregar naquele lugar. Por isso que é uma revolta de muitos países contra a tradição cristã, porque, naturalmente, nós preservamos certos valores que defendemos a vida, somos contra o aborto, somos contra casamentos que não sejam naturais, ou seja, de um homem para com uma mulher, e assim, isso implica num choque de cultura. Por isso que a tradição cristã, eles tentam colocar também como uma tradição retrógrada, como uma tradição alienada, porque nós favorecemos a família e a boa ética, e não o contrário. E as pessoas que vivem uma vida distante de Deus, elas não querem isso, pelo contrário. O que mais elas querem? Viver uma vida segundo os seus valores, mesmo que destruam a si ou o próximo, né? Então, podem ver que a Bíblia, e o Júnior vai poder até falar isso com mais clareza, ela sempre vai ser determinante na construção de um país.
As leis de Deus vão ser determinantes no surgimento daquela nação e no surgimento daquela Constituição. Há quem diga que a Bíblia foi a base para a Constituição americana. E não é à toa que eles são o que são, né? Então, é interessante, né? É que a superioridade das escrituras tem que estar acima da lei do homem. Quando ela entra em choque, nós temos que ficar com, embora Romanos fala lá, né, sujeitar as leis, desde que essas leis não ferem a nossa fé. Exatamente. Se feriu a fé, a gente opina em seguir a Deus. Sim. E é muito bem resolvido com relação a essas questões, mesmo que tenhamos que pagar um preço grande, né, Júnior? Claro. Isso aí. Então, Júnior, agora lê para nós aqui ainda, continuando essa parte 3, a diferença entre associação, sociedade e fundação, por favor. Ok. Diferença entre associação, sociedade e fundação. Associação, igrejas. Não visa lucros, nem assume risco de atividade econômica. Nasce da motivação de pessoas em prol de um determinado objetivo. Sociedade é a entidade que visa lucros e assume os riscos da atividade econômica por meio de leis comerciais. Fundação é uma associação que não visa lucros, nem assume risco de atividade econômica. Nasce com capital por meio da dotação de seu fundador. Ou seja, irmãos, percebam que há uma grande diferença. As escolas também estão dentro das associações, ou algumas até fundações. Percebam que a sociedade propriamente dita aqui, leia-se empresas, leia-se aqui corporações. Agora, percebam, irmãos, quando pessoas mal intencionadas e vendo que a igreja hoje ela é muito bem assistida, ela tem trazido muitas pessoas às suas fileiras, inclusive pessoas da alta sociedade, como elas mudam seus objetivos. Quando a gente faz uma avaliação nua e crua dos aspectos jurídicos, uma igreja ou uma associação, como uma fundação, ela não visa lucro, e não deveria. Por quê? Porque o lucro deve ser algo realmente visado por aqueles que estão assumindo riscos econômicos, por aqueles que estão empreendendo algo, por aqueles que estão comercializando, ou seja, seria e é totalmente legítimo. Mas no momento que uma igreja ela se torna um objeto de lucro, ela perde a sua essência. Por isso que nós somos contra os neopentecostais em alto e bom som, e contra todas as igrejas, mesmo pentecostais ou históricas, que perderam a sua essência. Somos contra. Por quê? Porque não é para isso que a igreja foi edificada. Lembrando que ela é espiritual, mas ela é física. E se tem pessoas que pegaram o âmbito físico e deram agora uma nova compreensão, ou seja, fizeram com que ela perdesse o seu papel ou a sua essência, ela deixa de ser aquilo pelo qual o Senhor a separou para ser. Tá bom? Isso Tudo aí, bem até aí? Esses conceitos aí também, ele muitas vezes ele só é teórico, porque tem gente que tá protegido sob o manto da filantropia, mas está tendo lucro. Sim. Porque as próprias fundações elas são fiscalizadas pelo Ministério Público. Sim, por isso que, Júnior, nós precisamos ter igrejas sérias, pastores consagrados, uma estrutura bem organizada, prestarmos conta de uma forma muito ousada, para nunca deixar rastros. Por quê? Porque quem ganha com essa transparência é o povo de Deus. Os que são corruptos, eles não prestam conta, e quando prestam, maqueiam os seus balanços, porque estão fazendo coisa errada. Por isso que quando nós formos tratar já, ou nessa aula de hoje, ou quem sabe nas próximas, vamos falar da parte financeira e contábil, eu também vou querer falar um pouco com vocês sobre a questão de prestação de conta. Hoje, nas novas empresas, ou no novo mercado, as grandes empresas, elas prestam relatórios trimestrais aos seus acionistas. Eu, particularmente, irmãos, eu acho que isso é o ideal para toda a igreja. Se não trimestral, anual, semestral, anual, ou sempre ter um colegiado. Se não for para a igreja, é para um grupo grande de irmãos. Para quê? Para deixar as coisas sempre claras, porque, irmãos,
quando nós deixamos essa transparência, a igreja ganha com isso. Os obreiros ganham com isso. Tá bom, meus irmãos? Agora, é claro, né? Não é fácil de fazermos isso. Por quê? Porque nem todo mundo dentro de uma igreja tem maturidade. Você não vai esperar que uma irmã, por exemplo, que ela não sabe ler e escrever, que a vida toda ela foi doméstica, ou um irmão que é um operário, um pedreiro, tenha maturidade com relação ao orçamento de uma igreja. Por quê? Porque ele vive a vida dele ali, de uma forma muito simples. E podem ver que esse irmão, que muitas vezes é um empreiteiro, um pedreiro, ele passa a ser empreiteiro, já é outra dimensão, porque agora ele vai ter que movimentar outros recursos, ele precisa de mais habilidades, ele precisa de uma liderança melhor, ele precisa de uma gestão melhor. Você acha que todo pedreiro não gostaria de se tornar um empreiteiro? Mas por que eles não se tornam? Porque muitas vezes eles não têm essa aptidão administrativa, de gerir caixa. Muitas vezes quantas são as pessoas, eu não digo agora só pedreiro, quantas são as pessoas que saem do seu trabalho e começam a ter a sua empresa, e de repente eles começam a movimentar o caixa, aquele dinheiro é o quê? É o dinheiro de fluxo de caixa, de entrada e saída, ele acha que já está ganhando tudo aquilo, e ele já sai gastando. 3 meses está quebrado, a empresa quebra, o mercadinho quebra, não é assim? E aí por quê? Porque o irmão, ele se empolgou, ele viu aquele dinheirão todo entrando, mas aquilo é fluxo de caixa, aquilo não é o dinheiro dele. O dinheiro dele, se tudo der certo, tirando a gordura, tirando os ossos, tirando a pele, Capital o que de giro. sobrar Capital de giro. é o capital de giro, né, Júnior? Então não tem maturidade, muitos quebram, né? A irmãzinha costureira, ela monta ali uma empresinha, de repente ela se confunde, se perde, vai ver ela está quebrada, endividada. Então, por quê? Porque nem todo mundo tem essa maturidade. Agora, numa igreja, você não vai esperar das pessoas que elas tenham. Então, o que é a sugestão? Chame pessoas competentes, pessoas vivas, pessoas que conhecem número e apresenta para elas. Pronto. Não vai dar nenhum problema. Por quê? Então, Porque isso tudo... Mas isso eu vou tratar lá para frente, quando a gente for falar de contabilidade, tá bom? Você lembra que quando surgiu a ZONG, né? Virou a farra da ZONG, né? Renascer, Fundação Renascer. Não, muitas igrejas criaram, e vou te falar, muitas denominações, viu, Júnior? Eu lembro, inclusive, que a nossa denominação Batista Nacional, eu não sei se eles conseguiram, mas queriam, porque vem recursos do governo, né? Ou seja, a questão, olha só como é, só fazendo uma crítica, tá, irmãos? Aqui estou colocando até a minha própria igreja e denominação que eu vim, muitas vezes o motivo é o recurso, não é o propósito. Exato, exatamente. Então, eu quero acreditar, Júnior, que quando eu crio uma fundação, porque o meu propósito é o recurso, acabou. Eu perdi a essência. É que nem montar uma igreja por causa dos recursos, perdi a essência. Entendeu? Eu lembro que teve uma época, a farra da ZONG, que todo mundo mandava um projeto para Brasília. E mandaram um projeto lá para um político, uma parlamentar, que era para criar uma clínica de tênis. Porra, veio dinheiro para caramba para aquela determinada ONG. Aí foram fiscalizar o local, não existia, era um matagal. Cadê a clínica? Só que os recursos foram. Pois é, né? Você vê como o nosso país favorece a certas maracutaias. Porque, né, Júnior? Porque só vai fiscalizar 2, 3 anos depois e não tem um padrão de fiscalização durante a execução? Porque não tem ali uma vistoria? Ou seja, tudo... mas vamos lá. Tá bom, meus irmãos? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Deu horário, né? Deu horário. Eu ia parar. Tá bom. Podemos parar? Não. Podemos. Então, vamos lá. Vou parar a apresentação aqui. Parar a gravação, aliás.